A Substância foi uma das grandes sensações do cinema no ano passado. Isso está se refletindo aí, sendo reconhecido no Oscar com várias indicações, inclusive com a Demi Moore sendo considerada talvez a favorita na categoria de melhor atriz. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a realidade do horror no Oscar e também sobre a Demi Moore versus Fernanda Torres versus Carla Sofia Gascon, Giovanna Pagano. Nossa, realmente a treta do século. É a treta do século. Mas, basicamente, essa questão de A Substância realmente foi um filme que acabou furando a bolha também do terror. O terror costuma ser um gênero mais nichado mesmo. E tanto é que a gente já está conversando para ter um veredito sobre A Substância, mas hoje a gente queria focar mais nessa questão de como o terror é visto no Oscar. Existe todo esse discurso de que terror sempre foi, entre aspas, mal visto, prejudicado. Isso também teve um grande alarde por conta da Toni Collette recentemente em Hereditário, que, enfim, entre aspas, não foi considerada. Então, essa é uma discussão que já existe faz tempo sobre como o terror é visto na premiação durante todas essas décadas. Eu e o resto a gente vai citar aqui alguns filmes que foram marcados e que foram, sim, notados pela academia, mas, de certa forma, é verdade que não tem tantos filmes de terror assim que são sempre considerados. Eu acho que não tem tantos filmes de terror proporcionalmente a quanto Hollywood produz filmes de terror. Concordo. Então, em relação a isso, eu acho que a percepção geral das pessoas é que realmente é um gênero desprestigiado no Oscar. Se a gente for olhar historicamente, a gente tem, especialmente nos anos 70, nos anos da nova Hollywood, você tem uma bela representação aí dos filmes de terror no Oscar, na medida em que os grandes autores americanos, ou pelo menos os autores que estavam surgindo naquela época, seja o William Friedkin, seja o Roman Polanski, fizeram filmes que foram reconhecidos no Oscar. O Friedkin tinha ganhado o Oscar por Operação França, depois ele fez O Exorcista foi indicado a 10 Oscar. Tipo, hoje em dia você fala um filme de 10 Oscar e associa com um filme de terror, parece um absurdo para as pessoas, mas isso aconteceu e não aconteceu tanto tempo assim, aconteceu há 50 anos. Então você tem depois o Polanski com Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary é um horror frontal, né? É um filme de possessão demoníaca que você trata aí com o anticristo e tal, parece tema de filme de horror do James Wan ou de coisa mais recente aí dos últimos 20 anos e tal. E o Bebê de Rosemary estava lá no Oscar também. Você tem ao longo das décadas muitos filmes de horror voltando em categorias técnicas, categoria de maquiagem e cabelo sempre está batendo ponto aí nos filmes do Oscar. Isso está acontecendo esse ano com o Nosferatu, está acontecendo com A Substância. Já aconteceu no passado com A Mosca, já aconteceu com Drácula, já aconteceu com Alien, que ganhou o Oscar de efeitos visuais e tal. Então você tem realmente os filmes de horror no Oscar, mas ao mesmo tempo, pela quantidade de filme que se produz, e aí eu discordo de você que não acho tanto de nicho, porque são os filmes que fazem bilheteria e são os filmes que levam as pessoas para o cinema hoje, tanto que deixou de ser lançado na época do Halloween. Hoje em dia o filme de horror é lançado no ano inteiro e sempre motiva as pessoas a ir no cinema. Então eu acho que em relação a isso virou o grande cinema popular de hoje em dia. Então, tipo, as pessoas não veem reconhecido no Oscar e acham que realmente existe uma esnobada aí. Talvez exista, mas tipo, durante um tempo e ao longo dos anos, o Oscar representa e está prestando atenção sim no filme de horror. Eu acho que o terror, ele tá numa fase que leva, assim, pessoas... Eu acho que Invocação do Mal mostra muito isso. Eu acho que Invocação do Mal é um filme que acabou quebrando uma barreira e é visto como uma franquia que leva muita gente ao cinema. Mas eu ainda vejo como um gênero em que muitas pessoas têm o receio de ir assistir ao cinema. Alguns acabam furando a bolha e as pessoas acabam assistindo, que é o caso, por exemplo, de A Substância, que foi o que a gente falou. Mas eu ainda acho Long Legs um filme extremamente de nicho. O Long Legs, todo mundo falou muito bem, e derivados, mas eu não acho que furou uma bolha, principalmente porque as pessoas que eu tentava incentivar a assistir, era todo mundo... mas é muito terror, todo mundo falando que é um terror muito pesado, o maior terror do ano, inclusive ele foi vendido dessa forma. E eu vi, no final das contas, pouquíssimas pessoas fora da bolha se interessando a ver esse filme. Quando o terror, de fato, fura uma bolha, eu vejo como um filme que leva as pessoas ao cinema, que pra mim é o caso de A Substância, é o caso de Invocação do Mal, que leva as pessoas ao cinema. Mas eu ainda acho que existem alguns filmes que não necessariamente acabam sendo um grande motor para todo mundo assistir. Acho que tem nomes que acabaram se consagrando, por exemplo, o Ari Aster. Eu curto muito Hereditário, curto muito Midsommar e acredito que o Ari Aster, a partir do momento que ele solta um filme, todo mundo tem a vontade de ver. Mas ainda acho que quando é um filme que tá, ou uma franquia que está se estabelecendo, um diretor que está se estabelecendo, ou já era estabelecido e está começando a abordar terror, as pessoas ainda têm um pouco de receio de ir. Mas a minha questão com o Oscar eu acredito que tenham, se você vê
assim, ao longo dos anos, a gente tem alguns exemplos aqui. Acho que um dos primeiros eu peguei foi de 31, que é o Médico e o Monstro, que teve algumas indicações. Vale lembrar também que, óbvio, o Exorcista teve inúmeras indicações, mas teve 10 indicações e ganhou 2 Oscars, né? Silêncio dos Inocentes, o Drácula dos anos 90. E eu também acho engraçado que quando você vai comparar com algumas coisas, eu tô fazendo aquele exercício que eu já te falei, né? Tô vendo vários filmes de um diretor. Pra mim, de todos esses que eu estou assistindo, o Hitchcock é o melhor de todos. Assim, ele se tornou meu favorito. E apesar de eu ter visto vários filmes que não são necessariamente horror, o Rebecca é o último que eu vi. E eu achei excelente. Eu vi que ele foi indicado em várias categorias do Oscar, ganhou várias coisas. E aí eu fui procurar outros filmes, como, por exemplo, Psicose. Indicado, não levou. E aí eu comecei a perceber que, assim, o Hitchcock, ele acabou não levando algumas coisas no âmbito de terror, mas acabou levando em filmes dele que não eram necessariamente terror, que era essa pegada mais suspense, investigativo e tudo mais. Então eu me pego pensando se é uma questão da academia em si, ou também mesclado com esse posicionamento de, em comparação com todos os outros filmes que acabam abordando de tudo um pouco, o terror acaba ficando meio que num âmbito menor, porque em comparação com todos os lançamentos, quantos lançamentos de terror tem por ano, por exemplo? Cara, deve ter filme pra caramba. Eu acho que tem um filme de terror em cartaz sempre. Por mês? Tem sempre um filme de cartaz, pelo menos, de terror em cartaz. Só você vai considerar a quantidade de filme de freira que tem, a quantidade de filme de exorcismo, de atividade paranormal e tal. Tipo, sempre tem um filme em cartaz. Então, mas assim, aí você vê os indicados. Não, assim, isso não se reflete no Oscar necessariamente, porque realmente são os filmes feitos para estar no cinema, no multiplex, entendeu? Sim. Então, tipo, não é todo filme que vai ter um selo da A24. Não é todo filme que vai ter o Jordan Peele como produtor. Sabe? Então, tipo, eu acho que realmente a gente tem muita produção de horror. A gente tem, se for pegar, levar assim, o espectro todo de filme de terror, eu acho que se produz muita coisa e se produz muita franquia. Tem o Purge, virou uma franquia que, sei lá, já tem 5 filmes, talvez uma coisa assim. Por aí, você tem muito horror se transformando numa coisa que vira um marco comercial e tal. Não necessariamente um marco no Oscar. Então eu acho que aí são duas coisas separadas, do mesmo jeito que o filme de super-herói não bate no Oscar, entendeu? Concordo, e eu acho que a Blumhouse se vê dessa forma também. Eu acho que a Blumhouse, muita gente sempre cita a A24, eu gosto sempre de trazer a Blumhouse também. Acho que você é um grande fã da Blumhouse também, não? Gosto muito. E eu acho que eles abraçaram essa vertente comercial do filme de terror, porque é justamente isso, olhar o filme de terror. Eu, como eu disse, às vezes acho que alguns ainda são meio nichados, mas eu acho que a Blumhouse conseguiu trazer essa pitada de comercialização e transformar uma coisa mais fura-bolha, que é o caso do Telefone Preto. Mas existem alguns filmes que ainda tem um quê de Oscar no terror, que pra mim é aí a vertente da A24. Então, Hereditário, Midsommar, O Farol, que às vezes tem as suas indicações lá, menos talvez do que deveria, mas raramente ganha. E é aí que surge a discussão que a gente quis trazer aqui também da substância, porque tem muita gente falando que a Demi Moore é uma das grandes favoritas, isso não é novidade pra ninguém, mas que talvez ela esteja sendo prejudicada por conta do fato de ser um filme que ele não seja friendly, né? Eles usam esse termo que é meio que tradução de um filme amigável, né? Tipo, amistoso, um filme convidativo. Convidativo para o Oscar, né? Não, esse o termo, né? Ele não é um filme que o Oscar abraça como sendo, uau, um filme de Oscar, amamos essa crítica social e é um filme que várias pessoas vão se identificar. Não, é um filme de terror, ele tem muito gore, ele tem muito sangue, né? Tem muitas cenas que são extremamente chocantes, então muita gente virou e falou, cara, não é um filme que vai ser muito bem recebido pela academia e, portanto, a Demi Moore pode estar prejudicada. Eu ainda acho que o storytelling dela, como sendo uma atriz estadunidense que está no mercado há muito tempo, que tem seus 62 anos, nunca ganhou um Oscar, fez um ótimo discurso no Globo de Ouro, pode ser mais forte do que o fato dela estar protagonizando um filme de terror que talvez seja um gênero que de fato não seja tão bem visto e abraçado pelo Oscar. Eu acho que dentro do terror aqui, você mencionou o Silêncio dos Inocentes, acho que vale a gente falar aqui que o terror tem um espectro gigante do que se encaixa ali, né? Tipo, a gente chama, tem o terror e tem o horror e tal, depende se você tem muito gore, se você tem muito sobrenatural e tal. No caso do Silêncio dos Inocentes, era um filme sério de thriller psicológico. Então você pode chamar de terror e tal, mas tipo, ele fez a rapa no Oscar por conta de várias questões ali de seriedade e tal, e o personagem do Anthony Hopkins, ele já vinha do Dragão Vermelho, já tinha ganhado o filme antes, tem os livros do Richard Harris, então você tem ali toda
o gabarito em torno de O Silêncio dos Inocentes, né? Tipo, já era uma coisa prestigiada antes. Já o horror corporal ele é lembrado no Oscar na categoria de maquiagem ou então de efeitos visuais. Sim. Isso aconteceu com o Lobisomem Americano em Londres, isso aconteceu com A Mosca. É uma categoria meio diferente porque você está trabalhando muito com valor de choque, você está trabalhando muito com o constrangimento do espectador, você está trabalhando muito com a ofensa. A ofensa realmente não vai cair no colo da pessoa e falar, puta, vou votar nesse filme porque esse filme é um filme querido, e tal. Não, é um filme da ofensa, entendeu? O horror corporal, ele tá em outra categoria. Eu acho que por isso, realmente, a Substância talvez não vá fazer o Rapa no Oscar que muita gente gostaria que fizesse. No caso da Demi Moore, eu acho que o que tá contando pro lado dela e fortalece ela é que é menos um filme de terror e mais um filme sobre atrizes de idade que estão lutando contra todas as mocinhas e contra toda o padrão cultural e o padrão de beleza que se impõe em Hollywood. Então é mais uma narrativa sobre ela como pessoa e como a atriz está se colocando num papel que é muito próximo da carreira dela, e menos essa coisa do filme gore, entendeu? Não, eu concordo, porque acaba sendo um paralelo, de certa forma. Ele é um filme que conta uma história que pode ser estabelecido um paralelo aí de identificação e uma própria identificação vinda da Demi Moore, que é diferente. Por exemplo, eu acho a atuação da Toni Collette em Hereditário excelente, mas acaba se afastando de uma vertente de identificação. A Demi Moore tem uma narrativa contada não só no filme, como também no meio da indústria. E eu acho que as duas narrativas a fortalecem como uma favorita para ganhar o Oscar de melhor atriz. Então, concordo com você que em alguns pontos a Substância vai acabar não levando, principalmente talvez nessas categorias que envolvam a parte que incrementa o horror corporal, que é o que brilha nesse filme, provavelmente deve levar. Em outras circunstâncias, em outras categorias, acho difícil. Mas o melhor atriz acho que está desvinculado de toda essa ideia de todo mundo virar e falar: não é um filme que o Oscar abraça, terror, horror, não são filmes, não é um gênero que o Oscar vai premiar. Eu discordo nesse ponto, porque eu acho que é maior do que isso quando se trata da Demi Moore nessa situação. Agora, sobre as outras categorias e sobre outros prêmios que Substância pode ganhar, aí já são outros 500. São outros 500. No caso do Hereditário, obviamente ganhou muito fã, e aí se você for pegar o recorte da MUBI, o recorte do Letterboxd e tal, parece que esses filmes são muito maiores do que realmente são. Nesse caso, concordo com você e tal. Hereditário muita gente conhece, muita gente gosta e tal, mas não é um filme que vai explodir de bilheteria que todo mundo vai comentar. Eu acho que deixa os votantes meio confusos, porque é um registro que você não sabe direito se o Ari Aster está indo para sátira ou se é um filme de terror, e a atuação da Toni Collette está num registro ali meio de caricatura, e você não sabe direito se isso está sendo reconhecido ou se você vai reconhecer como votante ali, como falar, nossa, que qualidade e tal, ou se ela está tirando uma onda com você. Então eu acho que é mais difícil de emplacar no Oscar. No caso da Demi Moore, ela está se expondo na nudez dela, inclusive, está se expondo como mulher, como atriz. Então eu acho que ali, já tem uma tendência a você votar nela, porque olha só como ela é corajosa, entendeu? Já tá preenchendo meio que o checklist, assim. No caso da Toni Collette, não é sobre coragem, né? A Toni Collette tá num registro ali, obviamente, muito forte também, mas num registro meio satírico e tal, meio farsesco. No caso da Demi Moore, fala, não, que coragem e tal. Eu acho que por isso também que a Academia abraçou, entendeu? Agora, nas outras categorias, a gente tem também o Nosferatu tá indicado em várias categorias técnicas. Tá indicado. É um filme que acabou de estrear e está sendo lembrado por conta disso também. Talvez chegue forte nas coisas técnicas ali, direção de arte, fotografia e tal, que na verdade é o forte do filme. Com certeza. E o Substância está presente em várias categorias também, então eu acho que em relação a isso talvez ganhe roteiro. Muita gente... Será? Eu acho que deve ter alguma coisa ali, você fala, olha só, que sacadinha. O filme da sacadinha sempre é bem lembrado em categoria de roteiro. Eu acho que os filmes do Spike Jonze, por exemplo, durante muitos anos só ganhavam roteiro e tal. Então eu acho que para a Substância talvez sobre alguma coisa desse lado, desse caminho, assim. Obviamente a gente está na torcida da Fernanda Torres aqui, eu acho que Demi Moore está chegando forte no Oscar, sim, mas talvez tenha alguma coisa aí sobre o gore do horror corporal de A Substância que a galera vai olhar assim e falar, putz, não sei, tá me tirando aqui, sabe? Então eu não sei se é garantido, eu acho que não é barbada para Demi Moore, não. Acho que ainda vale citar nesse final sobre a questão do horror corporal, que muita gente desgosta do final de A Substância. Então, boa parte das críticas, eu vi algumas pessoas falando que curtiram o tom que o filme levou, mas vi muita gente, a maioria das pessoas, na verdade, falando que esses 45 do segundo tempo, que é o horror corporal com toda a maquiagem envolvida e, enfim, virou um monstro, basicamente, foi uma
não decepção, mas a parte que as pessoas realmente se perderam do filme. Então vamos aguardar. E eu acho que a gente vai ter nossas apostas pro Oscar. Ainda assino embaixo do que o Hessel falou. Estamos torcendo pra Fernanda, mas a Demi Moore vem aí com os 2 pés na porta, não só pela narrativa do filme, mas também pela narrativa dela como artista estadunidense, e acho que creio que cabe a nós esperarmos, não é mesmo? Vamos esperar, dia 2 de março, estaremos todos reunidos aqui, a gente já está meio que conversando, acho que a gente vai fazer aqui a nossa parte aqui do estúdio e tal. Vamos. Vai A gente tem que fazer um bolão daqui. também. Tem que fazer o bolão, Sim, obviamente. Faremos. Depois eu quero saber quem que você vai botar o bolão de melhor atriz aí. Você diga nos comentários quem que você acha que vai levar essa, e se você está torcendo também pelo Substância. Vamos lá, 2 de março está quase aí.